Muito bem, fiquemos em pé e vamos fazer leitura do texto básico da nossa ministração de hoje, antes de participarmos da ceia. Nós vamos fazer leitura 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o 26. O assunto que eu gostaria, enquanto você prepara, em memória de mim. Esse é o tema, em memória de mim. Quem já achou, diga um amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Faça a sua oração, peça ao Senhor para abençoar a sua vida. Peça ao Senhor para nos abençoar nesta manhã. Eu preciso da bênção de Deus, você precisa da bênção de Deus, nós precisamos da bênção de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada acontece. Então vamos fazer a sua oração, vamos fazer a nossa oração, faça o seu pedido, peça a Deus para te encher da graça, te encher do Espírito Santo, te abençoar ricamente. Peça ao Senhor, fale com Ele agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã reunidos na Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Agradecemos a Ti pela noite que o Senhor permitiu passarmos na Tua presença, acordarmos e levantarmos para estar aqui Te adorar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem nos fortalece. Abençoe o Teu povo nesta manhã, Senhor. Pai Santo, abençoe os pastores, abençoe, meu Deus, o diaconato, abençoe as crianças, os jovens, adolescentes, os casais, os homens, as mulheres. Abençoe a Tua igreja reunida, Senhor. Pai Santo, abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais, que de igual forma sejam abençoados, sejam agraciados, sejam curados, ó Deus, física e espiritual, Senhor. Cure a Tua igreja, cure o Teu povo, prepare a Tua igreja, Senhor, para o encontro com o Senhor nos ares, quando acontecerá o grande arrebatamento da igreja. Ó Senhor da glória, prepare-nos, ó Deus, santifique a Tua igreja, purifica o Teu povo, santifica o nosso espírito, santifica a nossa alma, santifica o nosso corpo, para que eles sejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Nos abençoe nesta manhã, fale aos nossos corações. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, podei vos assentar, irmãos.
Graças a Deus. Muito bem. Como já falamos no começo, o assunto que eu gostaria de falar, tema em memória de mim. Memória, no texto que nós lemos, fazer em memória do Senhor é o mesmo que relembrar e repetir algo que foi feito antes. Então nós estamos aqui no dia da ceia do Senhor, que é o alimento da nova vida, o alimento da nova vida que foi gerada em nós pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Essa reunião é para nós relembrarmos e repetirmos tudo que Jesus fez lá no passado. E tornar presente algo que ocorreu lá atrás. Então nós vamos vivenciar hoje tudo o que aconteceu no passado. Então a Bíblia mostra que a ceia significa continuação da nossa vida espiritual. Ceia significa continuidade da nossa vida espiritual. E ela é administrada frequentemente, ensinando que a vida espiritual deve ser alimentada. O que devemos trazer no dia de hoje nas nossas memórias? Então, primeira coisa, vamos focar no livro de Isaías, capítulo 53. O que devemos trazer em nossas memórias no dia de hoje? Isaías 53 fala sobre o sofrimento do Messias, o sofrimento de Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, para os irmãos, está registrada no versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus, sendo belo, os céus sendo a coisa mais extraordinária que alguém pode imaginar, e o ser que criou tudo isso e vive ali, é a coisa mais extraordinária que possamos imaginar, ou que podemos imaginar. No entanto, quando Jesus veio, ele veio sem nenhuma beleza. Então a primeira coisa que aparece aqui no sofrimento do Messias é que ele era indesejável ou indesejado, porque olhando para ele ninguém desejava ele. Você já viu aquela pessoa desprezada, aquela pessoa que ninguém deseja estar perto dela? Assim era Jesus. Olha aqui o texto, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Você já viu quando as pessoas tiram a mandioca da terra? Como que ela vem? Ou você pega uma raiz, uma árvore que morreu e você tira ela com raiz, como que a raiz está realmente toda destruída. Assim era Jesus, como raiz de uma terra seca. Olhávamos para ele, ou olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era indesejável. Então, a primeira dor ele vem enfrentar de não ser desejado.
Segunda coisa, versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. É assim que Jesus veio para mim, é assim que Jesus veio para você. Ele era um homem que vivia, geralmente quando a pessoa coloca nome nos seus filhos, existem nomes que a pessoa fala assim: Maria das Dores. É o significado que tem, que vem com sofrimento, com dor, com lágrima, com choro. Então Jesus, ele já veio, já marcado para sofrer, homem de dores, experimentado nos trabalhos pesados, porque desde pequeno Jesus trabalhou na carpintaria do pai José. Então Jesus pegava toras pesadas, e antigamente não tinha essas serras que hoje tem, de cortar madeira, era no serrote. Imagine uma pessoa franzina ter que tirar uma madeira de um lado e colocar para outro, colocando toda a sua energia física e cortando com as mãos. Ele era um homem experimentado nos trabalhos, e homem de quem escondia o rosto, era desprezado. Hoje, se fosse hoje, uma pessoa desprezada está sofrendo bullying. Então Jesus sofria bullying porque ele era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Ninguém se importava com Jesus, mas ele veio por causa do Daniel. Ele passou esses primeiros sofrimentos, esse desprezo, essa rejeição, por causa do Daniel, por causa de você, por causa de nós. Então isso nós não podemos esquecer na nossa memória. Nós estamos aqui porque ele sofreu. Ele sofreu para que nós fôssemos felizes. Ele ficou doente para que nós fôssemos curados. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele sofreu tudo isso por mim, e eu não pedi, você não pediu, mas ele é que se ofereceu. Então a ceia é um momento dessas lembranças que nós não podemos esquecer. Ele era o mais desprezado entre os homens. Versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha, hoje existem milhões de doenças no mundo. Doenças que tiram a pessoa do meio da sociedade. Antigamente, quando a pessoa tinha lepra, ele era separado da sociedade. Jesus experimentou todas as doenças. Jesus experimentou a lepra. Jesus experimentou a dor. Pode pegar a dor mais terrível que alguém possa sentir, porque hoje felizmente, existem medicamentos que podem aliviar um pouco da dor da pessoa, mas lá no passado não existia. A pessoa estava com dor e ele ficava resignado, sentindo a dor, porque não tinha saída para ele. Ele ia até onde ele podia suportar, mas Jesus suportou todas as nossas enfermidades. Ele sofreu no seu corpo a minha enfermidade, para que eu fosse curado. Quantas curas eu recebo, sem ao menos saber que eu fiquei doente naquela situação, que eu nem fiquei sabendo que eu tinha sido ou ficado doente, e Jesus curou antes de eu saber que eu estava sofrendo daquele mal. Quantas enfermidades você foi curado
sem você saber que estava doente. Jesus já tirou, porque Ele levou as minhas enfermidades, Ele levou as suas enfermidades, Ele levou as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas dores. Ele carregou as nossas dores. Verdadeiramente, não é falácia, mas é fato. Não é teoria, mas é prática. Não é narrativa, mas é fato. Verdadeiramente, de verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Oprimido. Deus agradou a Deus moê-lo, enfermá-lo. O próprio Pai fez isso por mim, fez isso por você. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos trazer isso às nossas memórias. Porque nós estamos aqui, foi porque tudo isso Ele passou. Versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Daniel vivia transgredindo as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Ele foi moído. Jesus foi colocado numa moenda por causa das nossas iniquidades. Iniquidade é ser cruel. Quanta crueldade nós cometemos em nossa vida antes do processo de conversão, pois foi colocado tudo sobre Jesus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Todas as nossas transgressões não feria a gente, feria Jesus. Feria Jesus. E Ele foi moído pela nossa maldade, pela nossa crueldade. O castigo que nos traz a paz. Se eu tenho paz hoje, se você tem paz hoje, é porque alguém foi castigado para que essa paz estivesse no seu coração. Jesus foi castigado para que nós tivéssemos paz. A paz não foi gratuita. A paz não veio assim aleatoriamente, mas houve um preço, e esse preço que foi pago, ele sofreu para que nós tivéssemos paz. Ele foi castigado, ele foi açoitado para que nós tivéssemos paz, para que desfrutássemos de paz. Jesus foi castigado. E todos nós, nas nossas lembranças de criança, o maior medo de uma criança é de ser castigado. A mãe antigamente já usava alguns componentes, como a correia, como um chinelo, que ficava lá no lugarzinho, ou uma vara de marmelo. Então a gente fugia do castigo, não queríamos ser castigados, e antes que o castigo chegasse, a gente já chorava antes. Olha, eu não fiz nada com você ainda, ainda vou fazer. Eu me lembro que a minha mãe me deu um trocado para me comprar café, e a criança já viu, né? Eu fui distraído, comprar 100 gramas de café, eu perdi o dinheiro, já era difícil. E eu acabei perdendo dinheiro. Aí eu falei assim, ela vai me pegar. Lá em casa tinha um morro, hoje é um prédio que está lá, tinha um morro, e eu peguei para poder mexer com o emocional da minha mãe. Eu falei, eu vou ficar com fome, vou lá para o morro, ficar lá, e o almoço lá era 11 horas da manhã. Aí ela falava, vem almoçar. Eu falei, não, a senhora vai me pegar. Não, pode vir. Aí já era 1 hora da tarde, o almoço era 11.
Olha como é que a gente foge do castigo. A gente tem medo de ser castigado. Aí eu vim descendo devagarzinho, sentado, de calçãozinho azul, sem camisa, descalço. Aí eu vim descendo, escorregando devagarzinho. Aí tinha um tambor assim, do lado, aonde ficava a água que ela utilizava para lavar roupa, e o tanque do lado da casa. E nós havíamos saído lá, moleque, pegamos aqueles peixinhos barrigudinho, colorido, e jogamos lá dentro. Aí eu fui chegando, levou um tempão para me chegar até no tambor, e ela tá lá, chegando roupa, escutando os barulhinhos da roupa sendo despegada. Aí eu distraí com o peixinho, olhando o tambor. Eu só vi que uma mão pegou assim no meu braço. Aí eu já comecei a gritar. Ela foi me arrastando lá para dentro, e o couro comeu. Então nós temos medo de ser castigado, mas Jesus, sem fazer nada, Jesus não cometeu nenhuma rebelião, Jesus não desrespeitou o Pai, Jesus não desobedeceu, Jesus não fez nada de errado, mas ele foi castigado. Castigado para que você tivesse paz, para que eu pudesse ter paz. A minha paz não foi gratuita. Quando você deita lá na sua cama e põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, como uma criança, aquilo ali teve um preço. Teve um castigo muito forte. E um dos castigos que era usado é chamado de açoite. Açoite era 40 chicotadas mais uma. O chicote, na ponta do chicote, tinha navalhas, pedaços de ferro, como se fosse uma navalha. Onde o chicote batia, ele cravava na carne, e ao puxar, ele cortava a carne. Paulo sofreu esses açoites. Jesus foi açoitado, Jesus foi castigado para que eu e você pudéssemos hoje ter paz. Então Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Lembre do que eu fiz por você. Lembre da minha dor. Lembre do meu sofrimento. Versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus foi oprimido. Opressão é ser tratado com crueldade, com injustiça. Isso é que é ser oprimido. Alguém te tratar com crueldade, com maldade, com injustiça. Puxa vida, eu estou pagando uma coisa que eu não fiz isso, mas estão te cobrando, estão te perseguindo. Estão cobrando de você, você é o culpado, mas você já provou que não foi você que fez, mas você está sendo oprimido. Está dando para você entender? Então, o profeta Isaías, ele viu todo o sofrimento de Jesus, e ele disse: todas as vezes que vocês reunirem para alimentar a sua vida espiritual, a nova vida que há em vocês, lembra disso. Lembra de tudo que aconteceu no passado. Lembra de tudo que eu fiz por você. Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer as coisas. As nossas memórias, muitas vezes, a gente às vezes não esquece quando nós apanhamos, mas esquecemos das coisas boas que acontecem na vida da gente. As coisas boas que fizeram para a gente tem muita facilidade para esquecer. Então Jesus, ele disse todas as vezes
que comerdes este pão e beberdes este cálice, faça isto em memória de mim. Lembra-te do que ele fez. Então vamos para outra memória. Vamos pensar numa mesa de 13 pessoas assentadas, ao redor de uma mesa com 13 pessoas, amigos, pessoas de confiança, pessoas de relacionamento confiável. Porque quando nós criamos relacionamentos, esses relacionamentos são de confiança. Às vezes você revela coisas para alguém que é amicíssimo seu, mas você não revela para alguém que está dentro da sua própria casa, porque você tem confiança naquela pessoa. É o relacionamento de confiança. Então aquela mesa tinha 13 homens de um relacionamento confiável. Aí Jesus comeu a Páscoa com aqueles homens, com aqueles 12 homens, 13 com ele. Depois que ele que ele acabou de comer a Páscoa, ele instituiu a ceia. Mas antes de instituir a ceia, ele disse: um de vocês me trairá. Um de vocês vão quebrar a confiança. Um de vocês vão quebrar a fidelidade. E a coisa mais triste que pode acontecer com uma pessoa é a quebra de confiança. Por mais que a pessoa tente consertar, ela se torna impossível, porque sempre ficará aquela desconfiança. Então nunca quebre a confiança do seu cônjuge, nunca quebre a confiança dos seus pais, nunca quebre a confiança que os seus amigos depositaram em você, porque a coisa mais triste que possa acontecer na vida de alguém é ele ser traído. E a traição ela pode ser uma traição conjugal, ela pode ser uma traição profissional, ela pode ser uma traição entre amigos. Então nunca quebre a confiança. E aqui Jesus, a mesa é o lugar de comunhão, é olho no olho, é rosto no rosto. Então Jesus olhou para aqueles 12 homens e disse: um de vocês me trairá. E aí eles ficaram interrogando Jesus: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. João estava lá do lado de Jesus, com sua cabeça reclinada sobre o seu ombro. Ele era chamado de discípulo amado. Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Aí Jesus então revelou: aquele a quem eu der o bocado de pão, esse me trairá. Esse me trairá. Aí ele deu o bocado de pão para Judas. E o que a Bíblia diz? Imediatamente entrou Satanás em Judas. Por que ele entrou? Porque Satanás é o autor da traição. Quando alguém trai, ele está fazendo uma coisa que é do diabo. A traição é do diabo. Deu para entender, irmãos? Se um dia você for tentado a trair, saiba que você está fazendo uma coisa que é do diabo. Porque o diabo é o pai da traição, como ele é o pai da mentira, porque ele quebrou a confiança que Deus pôs nele. Eu te ungi, coloquei você no mais alto monte, coloquei você no Monte Santo. E no meio das pedras afogueadas andava, até que foi achada traição, iniquidade. Você me traiu. E todo o caminho do traidor é a destruição, é a morte. Quantos casais, quando há traição, ali
a sentença de morte foi assinada. Quantas e quantas reportagens nós vemos aí de que alguém foi flagrado traindo e a pessoa vai lá, mata a traidora ou o traidor e o seu companheiro. Então sempre o caminho da traição nunca é um caminho feliz, mas é um caminho de morte, porque ele vem do diabo. A traição é maligna. Entrou Satanás em Judas e ele foi entregar a Jesus por 30 moedas de prata. Ele quebrou a confiança que Jesus depositou nele. E é muito triste para um pai quando deposita confiança no filho e o filho diz: pai, eu vou ali, e ele não vai ali, ele vai lá, ele quebra a confiança, e ele está fazendo isso, e isso é do diabo. Porque a traição, ela vem com mentira, ela é a base da traição, é a mentira. Judas quebrou a confiança. Será que nós temos hoje pessoas traidoras nos dias de hoje? Tem. Ministros do Evangelho estão traindo Jesus. Estão vendendo Jesus por um cargo político. Quando alguém se une a políticos corruptos, estão vendendo Jesus, estão traindo Jesus. Eu vou te dar só um exemplo que está nas redes sociais aí. Como está na rede social, eu posso falar, porque eles mesmos colocaram na rede social. Um pastor em São Paulo levou lá e colocou no seu púlpito Lira para deputado estadual, para deputado federal. Chamou Lira, que é lá de Alagoas. Colocou Lira no púlpito, chamou o pastor presidente do estado de Alagoas, que cuida da igreja em Alagoas, da Assembleia de Deus Alagoas. Estou falando do nome porque está na rede social. Isso é público. Ele chamou o pastor e falou: aqui está o Lira, candidato para deputado federal em Alagoas. Você só vai falar lá em Alagoas de Jesus e de Lira. Senão eu vou te mandar para o Nepal. Sabe o que o povo fez? Deu gargalhada. Não percebeu que ali tinha o dedo de Satã. Veja o que ele disse, está lá na rede social, pode procurar que está lá. Lá em Alagoas você só vai falar de Jesus e de Lira. O que nós aprendemos com isso? Que ele colocou um político corrupto equiparado a Jesus. Santo, maravilhoso, salvador, libertador, pôs ele no mesmo patamar de Jesus. Isso é traição, isso é trair Jesus. E o povo sem discernimento riu, deu gargalhada, porque a igreja está faltando na igreja discernimento. O povo de Deus está sem discernimento. A igreja precisa buscar mais discernimento, porque os dias são difíceis, os dias são maus. Satanás se transfigura em anjo de luz, em ministro de justiça, para enganar, para ludibriar, porque o navio está chegando no porto seguro, e o maior perigo do grande navio são as rochas submersas, as rochas escondidas. Por isso que grandes navios pagam uma alta fortuna para quem conhece todas as rochas que estão no porto.
Tem um senhor de idade, ele deve ter mais de 70 anos. Quando vem os navios atracar no porto, me parece que de Santos, se não me falha a memória, ele é levado de barco até o grande navio, e lá ele fica guiando o timoneiro, é timoneiro que chama, ou capitão, desvia daqui, tem uma rocha aqui, e vai desviando, até atracar no porto. E quando o navio vai saindo, aí já resolveu, descarregou, aí ele tira o navio outra vez, e quando sai do perigo, ele pula, ele mergulha lá de cima, e o barco pega ele lá no mar. Porque ele conhece. A igreja precisa conhecer onde estão as rochas submersas ao grande navio da igreja, que está chegando no porto seguro, porque agora é o momento de perigo. É um momento que as serpentes começam a sair das tocas. Então é preciso que a igreja possa discernir. O povo bateu palmas porque eles não estavam discernindo. Fala só de Jesus e de Lira. Colocou um homem corrupto à semelhança do Deus Santo. Muitos ministros hoje se aliaram com o comunismo. Isso é trair Jesus. Porque Jesus deu uma ordem para os seus ministros e para o seu povo, que nós seríamos embaixadores do reino dos céus. Embaixadores são representantes. Mas eles trocaram Jesus por um cargo político. E o caminho deles é a destruição. Essa semana, um grande pastor foi preso porque se envolveu com política e desviaram milhões e milhões do INSS. Foi preso do púlpito para a cadeia. Isso é que dá trair Jesus. Quem trai Jesus, o fim não é muito bonito. E essa gente está traindo Jesus. Então um dia, se você resolver, eu não quero mais ficar lá na igreja onde está o pastor Daniel, já enjoei do rosto dele, já enjoei da voz dele, já enjoei dele, eu quero para outro lugar. Então, olha, vá para o lugar, mas se o lugar que você foi está envolvido em política, não fique lá, procure outro lugar, porque eles vão envolver você na autodestruição que eles estão trazendo para si mesmo. Porque o preço da traição é terrível. O fim de Judas foi o suicídio. Ele falou: o que me adianta essas moedas de prata? E jogou no chão e foi se enforcar. Está dando para você entender? Então Jesus falou: faça isso em minha memória. Lembra da traição? Então, toda vez que o inimigo tentar você a cometer uma traição, seja ela profissional, seja ela conjugal, seja ela familiar, trair sua mãe, falar que vai ali, vai lá, falar que vai fazer isso, fazer outra coisa, não cometa isso, porque senão o seu fim vai ser triste. O fim da traição é a destruição. Então, cuide-se para que isso não aconteça. Então a palavra de Deus fala que nós devemos trazer essas coisas à nossa memória, para que não façamos a mesma coisa que eles fizeram. Vamos ver o que diz mais a palavra: memórias da substituição. Romanos capítulo 5, verso 8 e 1 Pedro 2, 24. Vamos ver. Memórias da substituição. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele substituiu a mim, eu que deveria estar na cruz. O pecador sou eu, o cruel sou eu.
Quem cometeu os crimes foi eu, mas ele resolveu morrer no meu lugar. Quem foi o desobediente foi nós, mas ele resolveu substituir você. Você não vai sofrer nada, eu vou sofrer no seu lugar. Pode deixar comigo. Será que algum amigo faria isso para você? Será que alguém de sua confiança morreria no seu lugar? Eu perguntaria, um cônjuge, você morreria no lugar da sua esposa? Você morreria no lugar do seu marido? Você morreria no lugar do seu pai? Você morreria no lugar do seu irmão? Não, se puder escapar, eu escaparei, mas Jesus não. Eu morrerei no seu lugar, eu vou substituir você. O lugar seu vai ser meu. A sua dor vai ser minha. O seu sofrimento vai ser meu. Cadê para você entender? Ele tomou o meu lugar. Ele me substituiu você. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele disse, faça isso em minha memória. Não tome sem lembrar disso que eu fiz. Memórias da substituição. Ele tomou o nosso lugar. Memórias da indiferença. Mateus 27:35. Indiferença é falta de interesse, apatia, insensível. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. A preocupação dos soldados não era com a dor de Jesus. Jesus estava sangrando em cima, sangue escorrendo pela base da cruz, sangue escorrendo das suas mãos, dos seus pés, e eles pegam a túnica de Jesus. Ela vai ser minha. Não, eu quero ela também. Então vamos lançar sorte de quem ela será. Rasgaram para dar oportunidade para mais pessoas pegar um pedaço da roupa de Jesus. Será que isso não está acontecendo hoje? Essa indiferença. Eu só quero a cura de Jesus. Eu só quero a bênção de Jesus, mas não quero nada com Ele. Quero saber o que Ele fez por mim, não. Eu não pedi para Ele morrer. Eu quero dizer para os filhos que estão aqui, quando a sua mãe te cobra, e você fala, eu não pedi para nascer, só tem que me dar isso tudo aí, sem eu pedir, porque eu não pedi para nascer, só que me pôs no mundo, só está ferindo o coração de Jesus. A mesma coisa que os soldados fizeram com Jesus, você está fazendo com sua mãe. Você está fazendo com seu pai. Eu não pedi para vir no mundo, então você tem que me sustentar. Um dia desse, eu vi um vídeo, não sei se era uma experiência social, ou se era real. Uma policial foi chamada numa casa, que o filho havia tomado o cartão de aposentadoria da mãe. Aí a policial chegou lá na casa dela, falou, bateu no portão, ela gritou lá de dentro, quem é? É a polícia. Ah, deixa eu abrir, abriu. Como é que a senhora chama? Fulano de tal. Foi a senhora que acionou a polícia? Foi. Com o negócio de filho que tomou o cartão da senhora? Isso mesmo. Ele está aí? Tá lá dentro. Posso entrar lá para conversar com ele? Pode. Chegou lá um marmanjão, uns 30 e poucos anos de idade.
Embaçaram a lente para poder não ver o rosto dele. Falou: você que pegou o cartão da sua mãe? Sou eu mesmo. Mas o senhor sabe que não pode fazer isso? Falou: posso. Ela é minha mãe, ela tem que cuidar de mim. Mamãe, a mãe idosa, a mãe quase 70 anos. Tomou, pegou o cartão da mãe e não queria devolver. Ela fica comprando ração para cachorro, fica comprando roupinha para cachorro. Ela tem que cuidar de mim, não é de cachorro não. Ela falou se é policial, se você não entregar o cartão para sua mãe, você vai ter que ser levado para a delegacia. O que você quer fazer? Entregar o cartão para sua mãe ou ir comigo para a cadeia, para a polícia? Ela falou: vou para a polícia. É isso aí, irmão. Está indiferente. A indiferença é a coisa mais triste que pode ocorrer na vida de alguém. A falta de interesse. O pai está sofrendo, a mãe está sofrendo. Não importa, não é comigo. Tem para entender, irmãos? Não se preocupa com a pessoa da sua família, que cuidou de você desde pequeno, que limpou sua fralda, trocou sua fralda, ficou à noite na beira da cama, sentindo você doente, ela de minuto em minuto tirando pressão, tirando febre, olhando temperatura, deixou de comer para dar comida para o filho, e agora ele a trata indiferente, como os soldados tratando Jesus. Eu não quero saber o que ele está fazendo, o que me interessa é a roupa dele, eu quero guardar de lembrança essa roupa. Eu quero que Jesus me prospere, eu quero que Jesus me dê coisas, mas compromisso com Ele eu não quero. É o que está acontecendo hoje. Aconteceu no passado e acontece hoje. Tinha uma multidão de 15 mil pessoas seguindo Jesus. E eles estavam com fome 3 dias e 3 noites sem comer, querendo ser curados. Foram curados, foram libertos, foram abençoados, mas não queria abandonar Jesus por causa dos benefícios, da cura, da libertação. Aí o discípulo falou para Jesus: Senhor, despede essa gente aí, porque já tem 3 dias sem comer, daqui a pouco eles vão começar a passar mal aí de fome, morrer de fome. Dê-lhe voz mesmo de comer. Não, Senhor, não tem como fazer pão nessa... Mesmo que todas as padarias estivessem funcionando, não mataria a fome dessa gente. Aí tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos, entregou para Jesus. Jesus abençoou, mandou o povo sentar e distribuiu. Todo mundo comeu, saciou, 15 mil pessoas comeram, crianças, todo mundo comeu, mulheres, todo mundo saciou. Aí Jesus falou assim: agora, vocês comeram pão, está com a barriga cheia, sobrou 12 cestos, dá para o menino ali que deu 5 pães, dá os 12 cestos para ele levar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês: quem não comer minha carne, quem não beber meu sangue, não tem parte comigo. Aí ele falou: quem é que pode aguentar isso aí? Quem é que pode aguentar esse sermão? Foi saindo todo mundo. Eu quero as coisas de Jesus, mas não quero compromisso com Jesus. Deu para você entender? Eu quero tudo de Jesus, mas não quero compromisso com Ele. É o que está acontecendo hoje. A grande maioria que estão atrás dos benefícios de Jesus, atrás da sua cura, atrás da sua prosperidade, atrás da sua paz, atrás dos seus benefícios espirituais, materiais. Mas quando Jesus chama a pessoa, aquele que crê, for batizado, será salvo, quem não crê será condenado. Aí a pessoa escapa pela tangente, escorrega igual aquele bagre. O bagre, todo pescador sabe, quando pega o bagre, ele escorrega na sua mão, porque ele tem uma gosma no seu corpo que você não consegue segurar, ele escapa. A pessoa escapa como um bagre ensopado, porque não quer o compromisso. Você começa um relacionamento de namoro e o Senhor pede que esse namoro seja puro, seja santo, seja com responsabilidade. Não, isso aí não, eu quero fazer o que eu quero. Deu para você entender? Eu quero tudo de Jesus, mas não quero compromisso. Eu quero só a sua túnica,
mas não me interessa o que ele fez por mim. Não me interessa. Então, às vezes, quantos e quantos casos nós vemos todos os dias. A mulher que sofreu com seu marido lá no começo do casamento, quando não tinha nem lugar para morar, moraram de aluguel, sofreram, dormiram no chão, enfrentaram fome. Aí ela, junto com o marido, ergueu o patrimônio. E agora ele acha que a sua companheira que sofreu e acabou-se junto com ele, não serve mais para ele. Não me interessa mais. Ela não me interessa mais. E agora eu tenho patrimônio, eu tenho tudo. Aí vai desfrutar com outra piriguete. Com uma piriguete. Aí essa piriguete, sabe o que vai fazer com você? Vai te passar a perna e tomar tudo que você tem. Para você aprender a lição. Você aprender a lição. Isso está acontecendo com pastores. E quando isso acontece no púlpito, imagine lá embaixo na igreja. Então, olha, não seja indiferente ao seu cônjuge. Existe um ditado: a pessoa só vai dar valor quando perder. Hoje você tem a oportunidade de abraçar o seu pai, abraçar a sua mãe, valorizar o seu cônjuge, valorizar o seu filho, valorizar o seu pai, e você está deixando, você está indiferente. Não interessa para você. Você está insensível. Aí quando perde, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu procurei ser assim, um esposo que sempre procurei elogiar, tá aí meus filhos, elogiar minha esposa, todo dia. Se algum dia eu falei de ter dito isso para ela, eu falei: eu te amo, você é minha princesa. E hoje, quase 5 anos depois, eu falo comigo: eu devia ter feito mais. Devia ter feito mais. Eu devia ter feito mais. Eu devia ter feito mais com ele. Está dando para você entender? Você que trata mal seu pai, sua mãe, quando você perder, você vai falar: meu Deus, tem misericórdia. Eu devia ter respeitado minha mãe. Eu devia ter feito mais pelo meu pai. Ele deu a vida dele por mim. Ela se arrebentou por mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Um dia eu estava vendo uma senhora, o rosto dela dizia que ela tinha entre 60 e 70 anos. Ela estava catando reciclagem. Aí um rapaz parou e falou assim: olha, eu estou vendo a senhora ali, eu quero ajudar a senhora. Aí ela começou a conversar com ele, falar da vida dela. Ele perguntou: quantos anos ela tem? Ela disse: eu tenho 34 anos. Metade da vida dela foi embora. De sofrimento. E às vezes por um filho que não faz nenhuma diferença o que ela fez por ele. Ele é indiferente. Você está falando com o filho? Está entrando aqui, saindo aqui. Nem olha para você. Aí quando o pai parte, quando a mãe parte, ah, Senhor, como a minha mãe está fazendo falta. Como meu pai está fazendo falta. Aí você fica: puxa vida, por que alguém devia ter me sacudido para mim não ficar indiferente. Oh, minha esposa foi embora, alguém devia ter me sacudido para não deixar ser indiferente com ela, para não deixar eu ser indiferente com ele. Então Deus está trazendo a nossas memórias o que Jesus fez, para que a gente não cometa os mesmos erros
que os soldados cometeram. Me interessa só a sua túnica, o resto não me interessa o que ele fez ou o que ele está fazendo. Quantas pessoas que Deus deu talento para elas. Eu me lembro de uma mulher famosa lá nos Estados Unidos, criada dentro da igreja metodista na América do Norte. A mãe dela até hoje é membro da igreja. A mãe dela tinha 60 anos, que era membro do corpo de Cristo. E ela foi criada ali. Então Deus deu o dom para ela cantar. E ela cantava no coral da igreja. E quando descobriram a sua voz, fizeram uma proposta para ela: venha cantar e você vai ganhar milhões e milhões e milhões. Aí ela abandona Jesus, abandona o corpo de Cristo e grava músicas que endeusa Satanás, ativa os desejos da carne. Aí ela começou a ficar rica, milionária, comprou uma mansão que até fizeram um filme, O Guarda-Costa, com essa cantora. Aí ela entrou como uma pessoa tem sede de Deus, mas abandonou. Então ela se infiltrou, ela se embrenhou no vício do crack. A casa dela, a mansão dela virou uma lixeira. Tinha lixo para todo lado. Ela dormia entre os lixos. Aí ela morre dentro de um hotel, numa banheira de overdose. Traiu Jesus. Os talentos veio de Jesus. Os talentos foram dados por Jesus. Mas ela ficou indiferente o que Jesus deu para ela. Que ela poderia ter usado o talento dela para conquistar almas para o Senhor, que esse era o plano de Deus para a sua vida. Mas ela foi exaltar o inferno. Ela foi servir ao diabo. E agora ela perde a vida numa banheira de overdose. E a filha dela foi para o mesmo caminho, morreu numa banheira de overdose. Esse é o caminho da indiferença, é o caminho da traição. Os talentos vieram de Deus. Então não os use para outras coisas. Se for usar para outras coisas, devolva o talento que Deus deu. Belsazar foi usar os dons de Deus que estavam no templo, as taças, os utensílios da casa de Deus que foram consagrados para ser usado no templo. Ele lembrou-se desses utensílios e pediu a alguém: busque lá os utensílios que veio de Jerusalém, do templo, que era usado para engrandecer a Deus. Vamos agora brindar aos deuses de prata, de madeira, de barro, e vamos glorificar o Deus de Babilônia, Nebo. Vamos glorificar o Deus Nebo. E quando as suas concubinas, as amantes, era uma festa só para amantes e 1000 do seu reino. As esposas não podiam participar. Então, quando alguém utiliza aquilo que Deus deu para as coisas do diabo, ele será destruído. Quando ele estava lá brindando aos deuses de ouro, de prata, de pedra e a Nebo, apareceu uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, o Farzim. E ele começou a tremer. Seus joelhos batiam no outro, suas mãos tremiam, sua boca batia, os dentes rangiam. Aí ele chama os magos: interprete aquela escritura para mim, que está ali, é a mão misteriosa que escreveu, a mão sem braço. E todos ficaram assustados, pararam de beber, encostaram suas taças e ficaram olhando aquela inscrição. Aí vieram os magos, olharam: isso aí nós não podemos interpretar. Não podemos interpretar isso.
Aí a mãe dele falou assim: olha, no tempo do seu pai tinha um homem aí chamado Daniel, tem ainda, está aí ainda. Ele interpretou tudo que seu pai precisou, então chame ele. Aí quando Daniel entrou no local da festa, ele bateu os olhos, já logo o Espírito Santo, e testificou, aquela inscrição veio do céu. O que está escrito ali, Daniel? Aí ele interpretou: rei, pesado na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar e os 1000 que estavam lá festejando foram mortos pela invasão dos persas e dos medos. Está dando para você entender? Os talentos que Deus deu é para ser usado para Ele. Não sejamos indiferentes. Não sejamos indiferentes. Memória da ousadia. João 19, já estou encerrando. João 19, 25 a 27. Memórias da ousadia, memórias da coragem. E junto à cruz de Jesus estava a mãe, sua mãe, a irmã, tudo indica que é Isabel, mãe de João Batista, que já havia perdido o seu filho, com a cabeça cortada. E eles estavam ali embaixo da cruz. E Jesus em cima crucificado. Aí Jesus vira para Maria. Maria, aliás, volta só onde estava ali para me completar. Isso. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, o discípulo aqui é João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora os discípulos receberam em sua casa. Por que isso foi um momento de ousadia? Porque todos os seguidores de Jesus seriam mortos naquela noite. Mas eles não tiveram medo de morrer por Jesus. Então estavam ali, deram a cara. E hoje você está vendo o que está acontecendo lá, nos países africanos. Irmãos, uma mulher com 3 criancinhas pequenininhas do seu braço chorando. Aí os terroristas, e eles são tudo crentes. Aí eles deram o tiro para cima, aí daqui a pouco eles metralharam a mãe e as 3 crianças e chegaram lá. Ressuscita agora. Ressuscita. O Deus de vocês não ressuscita? Ressuscita vocês agora. Olha o que está acontecendo, irmãos. Então hoje, para ser cristão, não basta ter fé em Jesus, tem que ter também coragem. Coragem para testemunhar, coragem para ser cristão, coragem para falar de Jesus, coragem para viver a vida que Jesus oferece. Está dando para você entender? Então foi um momento de ousadia para Maria, para Isabel, para João, para os discípulos, seguidores de Jesus, que eles poderiam também, vocês também é deles, vão matar também, vocês também. Mas eles ficaram lá, porque nas memórias do que aconteceu ali, naquele palco do Calvário, precisava de coragem. E hoje, mais do que nunca, Deus está dizendo: tenha coragem, seja forte, seja corajoso. Amém? Memórias da perda de oportunidade. Lucas 23, 39. Já estou indo para os finalmente.
Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Era a maior oportunidade que este ladrão, que este criminoso tinha, para ser salvo, para entrar no céu. Mas ele joga fora a única oportunidade que ele tem. Oportunidade é tempo, oportunidade é ocasião favorável. Quantos de nós perdemos oportunidade? Eu devia ter ido na igreja hoje. Eu devia ter falado para aquela pessoa sobre Jesus. Perdemos a oportunidade. Então Jesus falou assim: olha, faça isso em minha memória. Então não perca. Uma das memórias é a oportunidade, é o tempo, a ocasião favorável. Muitos no arrebatamento vão lamentar amargamente, conforme Mateus 24, 30 e Apocalipse capítulo 1, verso 7. Olha o que diz Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vai lamentar. Eu falo uma coisa para vocês: olha quantas cadeiras estão desocupadas. Depois do arrebatamento, isso aqui vai ficar entupido de gente. Ainda mais se acontecer uma hora de culto como essa, assim, a igreja estiver aberta, aí é que isso aqui vai ficar abarrotado. Se a igreja estiver fechada, eles vão arrombar a porta para entrar aqui. Não para roubar, mas para lamentar o que aconteceu. Eu devia ter ficado firme, eu devia ter orado mais, eu devia ter feito isso mais, mas eu perdi a oportunidade. Minha mãe me falava e eu não ouvia, meu pai me falava e eu não escutava. Eu devia ter feito isso mais. Às vezes a gente precisa de uma sacudida, porque depois muitos vão sair correndo e encher os templos. Isso aqui vai ficar abarrotado. Isso aqui vai ficar abarrotado, gente. Ninguém vai ligar para instrumento. Você só vai ver lágrimas. Você vai ver, não. As pessoas vão ficar aqui chorando e gemendo, chorando e gemendo. Quem passar pela rua vai ouvir gemidos e choro. Lamento, lamento, lamento. Porque perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade de orar em casa. Perderam a oportunidade de unir com a sua família. Perderam a oportunidade. Agora não volta mais. Agora vai ter que encarar tudo que vem pela frente. E o que vem pela frente não é muito agradável. Porque Satanás vai fazer as imagens andar e falar. Tem gente que vai encontrar com a Cida por aí, ó. A senhora não, viu, mas é a outra Cida, a Aparecida. Ela vai sair de lá, vai encontrar com ela lá andando na Dutra. Olha aí, maravilha! Vão encontrar com São Jorge de cavalo. Satanás vai pôr tudo, vai colocar tudo para andar. Está dando para você entender? Porque não tiveram amor à verdade, então Deus manda a operação do erro para que eles acreditem no erro e sejam lamentavelmente condenados. Porque perderam a sua oportunidade. Está dando para entender? Memórias do primeiro pecador efetivamente, realmente, de fato, concretamente, salvo
na cruz. Lucas 23, 40 e 43. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que ele fez? Não perdeu a sua oportunidade. E eu concluo, estas memórias incorporam a nossa experiência quando nos convertemos. Por isso a celebração da ceia do Senhor tem um valor espiritual muito grande em nossas vidas. Eu fico triste quando a pessoa deixa de participar da ceia, como isso me dói. Porque eu sei que ela vai, naquele mês, ela vai penar, ela vai sofrer e não vai ter força para poder suportar. Não sou eu quem estou dizendo, é Jesus quem está falando. Então, irmão, cuide de você. Porque a gente não pode cuidar de... Cada um dará conta de si. Então, cuide de você. Coloque uma disciplina em você. Disciplina-se a si mesmo. Seja o seu próprio, seja autodidata. Seja o seu próprio professor. Seja o seu próprio mestre. Eu tenho que fazer isso, vou fazer. Eu tenho que fazer o certo e vou fazer. Eu não posso perder oportunidades, eu não vou perder. Eu tenho que fazer o que é melhor, então eu vou fazer. Seja autodidata, seja o seu próprio mestre, seja o seu próprio professor, não seja empurrado, não seja carregado. Amém. Que Deus te abençoe. Fazer isto em memória de mim. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Deixa o Espírito Santo encher você agora. Fazer isto em memória de mim. Disse Jesus. Faça essa oração, entrega tudo. Senhor, não me deixe perder a oportunidade. Senhor, eu quero que meus talentos sejam usados para o teu reino. Senhor, eu quero ser representante do Senhor. Senhor, não me deixe cair nas ciladas do inimigo. Não me deixe afastar. Não me deixe ser indiferente a meu pai, a minha mãe, a meu cônjuge, a minha esposa, meus filhos, meu marido. Fala isso com Deus. Senhor, eu não quero ser indiferente. Eu não quero perder as oportunidades que o Senhor me dá. Eu quero usar meus talentos para ti. Obrigado porque o Senhor me substituiu naquela cruz. Obrigado, agradeço a Deus porque você tem paz, é porque alguém pagou. Ele pagou para que nós tivéssemos paz. Faça essa oração. Fala, Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha, me encha, me encha, me encha.